Olá, eu sou Antônio Carlos Souza Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Por várias vezes eu tenho insistido aqui que o psiquiatra ele é um tradutor, o exercício da psiquiatria é um exercício de tradução de uma linguagem. O exercício da medicina todo como um todo é assim, mas de uma certa forma a medicina tem um recurso do auxílio dos exames complementares que ajudam a dirimir dúvidas dele. A psiquiatria, em que o recurso dos exames complementares é menor, faz com que o nosso trabalho tenha que ser a tradução de uma linguagem que é a do paciente, uma linguagem subjetiva, que é permeada pela cultura dele, que é permeada pela visão de mundo dele, que é permeada pelo número de palavras que ele conhece, como eu já falei em outros momentos, numa linguagem, traduzir essa linguagem da queixa numa linguagem que é a psiquiátrica, para eu poder pensar psiquiatricamente. Ao fazer isso, encontrar uma resposta, eu devolvo para o paciente para perguntar, eu estou compreendendo o que é isso? É isso? Essa validação da tradução que qualquer tradutor faz, quando ele tem uma dificuldade de compreensão, ele, caso o autor seja vivo, óbvio, ele entra em contato com o autor para poder confirmar se a palavra escolhida traduz corretamente o sentido, porque muitos sinônimos não são sinônimos, são literais, mas eles não traduzem o sentido completamente. Então essa função tradutor é fundamental, é a base da psiquiatria. É assim que a gente compreende o sintoma. Pelo menos fenomenologicamente, é assim que a gente compreende o sintoma, essa capacidade de compreender de dentro da linguagem do paciente. Mas, ao mesmo tempo, a psiquiatria, por ser uma especialidade que, regra geral, não é bem vista pelos pacientes, né? As outras especialidades, as outras partes da medicina, as pessoas podem ter receio do que possam encontrar lá no sentido diagnóstico. Mas o ato de ir não tem em si nenhum significado maior. Então, se alguém encontra um amigo na rua e pergunta, onde é que você vai? Estou indo para um clínico, estou indo para um cardiologista. Ele vai perguntar, o que foi que houve? Houve algum problema? Posso ajudar? Alguma coisa nesse sentido. Mas é bastante provável que se algum amigo encontra outro e pergunta, para onde você vai? Ele diz, eu vou ao psiquiatra. Ele pergunta, psiquiatra? Ele faça algum gesto de incompreensão. Como se buscar ao psiquiatra traduzisse algo bastante diferente de que uma pessoa que vai a um cardiologista. Quem vai ao cardiologista sente algo diferente no coração ou supõe que seja do coração. Portanto, não é visto como estranho. Mas parece que consultar o psiquiatra traduz sempre esse sentimento de estranheza. Ou aquela observação comum, né? Está pensando que eu sou maluco? Traduz sempre isso. Ou pelo menos boa parte das vezes traduz. O que faz com que as pessoas, quando vão ao psiquiatra ou quando vêm ao psiquiatra, a pessoa, a família, o informante, acompanhante, quem for, o entorno do paciente mais o paciente, tem essa mesma visão. Podem reconhecer a necessidade ou ter eu preciso fazer alguma coisa, mas estar ali, vir até ali, é bastante diferente de ir a um dermatologista. Muito diferente. Em termos de sentimento do ato de ir. Ao fazer isso, o paciente que entra na sala, o familiar que entra na sala, embora ele esteja, como todos os pacientes, em busca de uma solução, mas ele não está na mesma condição do paciente, ele está de pé atrás. Esse pé atrás precisa ser reconhecido, porque se na medicina como um todo, a medicina é medicina de ser humano, é um ser humano tratando outro ser humano. Portanto, toda a relação entre ser humano é mediada por vínculo. Vínculo em latim é corrente, vinculi é corrente, que significa como corrente de elo. Então, como é corrente, ela liga e prende.
A medicina clínica assim, é o que faz com que as pessoas digam, doutor fulano, ele é muito bom, mas se não é, vai no doutor fulano, eu gosto mais dele. Esse gostar mais se traduz, muito provavelmente, pela capacidade desse outro médico de criar um vínculo maior com o paciente. Além da tecnicidade, além da parte técnica, ele complementa com a capacidade de criação de vínculo. No caso da psiquiatria, que a gente já começa com esse pé atrás do paciente e do familiar como um todo, né? As pessoas têm essa visão. O vínculo para a sustentação do tratamento do paciente é a parte fundamental para evitar a não adesão do paciente. É uma especialidade em que é muito comum o paciente não aderir ao tratamento, fazer uma consulta e não retornar, fazer uma consulta e mudar de médico. É muito comum em psiquiatria a não adesão. E a não adesão, ela parte dessa atitude preconceitual, como eu já me referi, né? Não é no sentido pejorativo, é preconceitual. As pessoas não têm um conceito do que é o transtorno psiquiátrico, então agem de uma forma preconceitual, ou seja, sem pensar. Psiquiatra é médico de doido. Isso é uma atitude preconceitual. Não é só preconceituosa no sentido de excludente. É porque ela se origina da dificuldade da pessoa compreender qual é o sentido da psiquiatria. As pessoas compreendem o sentido da medicina em relação ao corpo, mas em relação à mente, parece que o exercício da medicina em relação à mente, que é a psiquiatria, não é natural. É como se fosse uma obrigação da pessoa governar a mente, entre aspas, o que eu estou dizendo, claro. Como se fosse uma obrigação, e que recorrer ao psiquiatra é uma atitude estranha. Ninguém considera isso em relação ao corpo, né? Em que ele cuidar do coração não se traduz por uma diminuição da minha liberdade pessoal. Não é um sentimento, não me traz um sentimento de alienação. Mas parece que consultar um psiquiatra e tratar-se psiquiatricamente é sentido como um sentimento, é sentido como algo alienante, ou seja, me tira da minha condição. É como se eu perdesse a propriedade intelectual de minha vida, né? É como se minha autoria fosse destituída. Então a psiquiatria tem essa visão de mundo preconceitual, sim. O que supera e pode fazer com que o paciente tenha adesão ao tratamento é a compreensão. E quem permite a compreensão é o vínculo. Toda palavra que começa pela prefixo com significa mútuo. Compreender significa que eu e você, nós apreendemos o mundo do mesmo jeito. A compreensão que o paciente desenvolve do que sente, o entendimento que ele desenvolve do que sente, a compreensão que o médico tem do que o paciente sente, a maneira pela qual ele informa o paciente e passa para o paciente, faz com que se estabeleça uma relação permeada por esse vínculo, que permite, vínculo como se fosse uma ponte. Então, quando nós construímos uma ponte, nós permitimos que o trânsito nas duas vias aconteça, ida e vinda. Ela pode suportar desde um passarinho sentado na ponte, a uma pessoa andando, uma bicicleta, uma motocicleta, um carro, talvez até um caminhão. Ela permite vários níveis de trânsito, mas permite o trânsito. Vínculo é isso. Então, quando o médico, no caso o psiquiatra, consegue estabelecer na consulta psiquiátrica, ultrapassar o interrogatório. Se imaginarem um interrogatório, psiquiatria não é interrogatório. Interrogatório, vamos imaginar um interrogatório policial, ele é assim. Alguém pergunta, alguém responde. Não há hipótese prevista, nem por um nem por outro, de estabelecimento de contato posterior nenhum. Esse daqui, que é o interrogador, ele só quer informação e vai extrair a todo custo essa informação. Esse daqui, tem ou não tem informação, queira ou não queira,
Ele não tem obrigação, não tem nenhum vínculo afetivo com esse daqui. Eles estão distantes. Esse puxa e esse resiste. Psiquiatria não é assim. Não pode ser assim. Nós não interrogamos, nós estabelecemos um diálogo. Esse diálogo interrogativo e, ao mesmo tempo, de tradução, é que permite que o paciente perceba que ele não está se extraindo coisas dele. Ao mesmo tempo que eu estou solicitando informações quando peço esclarecimento, eu estou devolvendo, e é isso que constrói a ponte, estou devolvendo para ele em forma de eu entendo o que você está falando, é possível que eu compreenda o que você sente, talvez o que você sente eu possa te ajudar, é possível que eu possa lhe ajudar, eu vou lhe ajudar, é possível que alguém compreenda o que eu sinto, talvez o que eu sinta possa ser visto de outro jeito, talvez essa pessoa que está aqui, que é o psiquiatra, possa ser capaz de fazer isso. Essa capacidade, que é um trânsito em mão dupla, que é o oposto de interrogatório, que é estabelecer um diálogo que estabeleça o vínculo, mas ao mesmo tempo transite informação. Não é um bate-papo puro e simples. A entrevista psiquiátrica não é um bate-papo puro e simples. É uma conversa, é um diálogo em que se procura, ao dialogar, se construir um vínculo. Porque quando se constrói essa ponte, o trânsito de informação fica facilitado. E essa informação pode contemplar até, como eu costumo dizer, o poder de qualquer profissional médico termina na porta. A partir da porta, é o paciente que escolhe ou a família que compreendeu o tratamento. A informação médica fica dentro do consultório. Quem transita para fora é o vínculo. É o vínculo que carrega essa capacidade do paciente no dia seguinte dizer: doutor, eu não quis usar o remédio não, fiquei com medo. Perceba, é isso que constrói a adesão. É a possibilidade do paciente sentir que a negação dele, que a rejeição dele, que o não dele também é compreendido. Não é apenas obedecer ao médico. Não é uma ordem que o médico dá. O médico transmite uma informação e com essa construção de uma ponte vincular, permite que o trânsito da dúvida vá e volte. A dúvida, resposta. Dúvida, resposta. Isso consolida a relação. Então, a rejeição ao tratamento psiquiátrico, a não adesão ao tratamento psiquiátrico, muitas vezes depende dessa dificuldade de se estabelecer uma ponte vincular com o paciente que sustente a demora ou a lentidão que muitas vezes o tratamento psiquiátrico requer, efeito adverso, o pé atrás contínuo que as pessoas têm. Essa dificuldade do paciente como um todo, ela é sustentada pelo vínculo. Tem um título que é dado ao Papa de pontífice, né? Pontífice significa em latim construtor de ponte. No caso da Igreja Católica é a ponte entre os dois mundos, vamos dizer assim. Usando essa expressão, um psiquiatra precisa ter essas duas funções dentro da psiquiatria. Ele é um tradutor e um pontífice. Ele traduz a linguagem e constrói uma ponte vincular. Espero que haja sido útil para vocês.